Cuidando, vocês e os seus familiares. E vamos para mais uma aula de matemática, tá? Para quem ainda ficou com dúvida em PA, PG, tá? Então, vou fazer uma nova correção para vocês. E aí, vocês vão acompanhando, que depois nós vamos ter atividades extra, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vocês vão, pega lá a apostila de vocês, volume 1. Vocês vão lá na página 16, nós vamos fazer a correção. Aqui eu não tenho, tá? A introdução, o conceito, a pergunta. Então, eu vou ler aqui e já vou respondendo junto com vocês. Então, me acompanhem aí, tá bom? Quem vai querer ler primeiro? Yuri? A Kathleen? A Brenda? São vários. Vamos lá, gente. Um de cada vez. Vocês sabem que eu sempre falo isso na sala de aula. Um de cada vez. Quem vai querer fazer a leitura? Quem? Ah, tá todo mundo com vergonha. Então, vamos lá, professora. A senhora mesmo. Vamos lá. Questão 4. A sequência dos números naturais é construída, como sabemos, pelo acréscimo de uma unidade a um termo já conhecido. Então, nós já temos aqui, gente, ó, os números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, sucessivamente. Logo de cara, nós vamos perceber o seguinte, que se eu somar esse 0 mais 1, eu vou ter quanto? 1. Se eu somar 1 mais 1, eu terei 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E aí, por diante. Ou seja, percebi que eu somando em 1, né? Eu encontrei o quê? Que nós já sabemos. A razão. Então, a dica é o seguinte, gente. Toda vez que vocês tiverem uma sequência, vocês vão olhar a sequência, ver o que está acontecendo primeiro. Ah, professora, mas eu vi que aqui não é somatória, né? Nem subtração, é uma multiplicação e divisão. Então, não vai ser uma PA, vai ser uma PG, tá bom? Então, aqui nós já percebemos que nós temos uma sequência e se está ocorrendo soma, então eu tenho uma PA, não é verdade? Ah, legal, professora, então eu já sei a razão. Ótimo, nós vamos usar isso aqui na fórmula. Já sei, tá? Que ele está se referindo aqui aos números naturais. E a pergunta é, letra A. Quais são os 5 primeiros termos dessa sequência, pessoal? Vamos lá, um de cada vez. Quem vai me responder essa? Muito fácil, né? Quem são os 5 primeiros, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui não é a mesma coisa se eu estivesse falando que é o A1, o A2, A3, A4 e o A5. Então, eles são os 5 primeiros. Então, eu só vou fazer isso, ó. 0, 1. Pessoal, tá meio tremidinho que eu tô segurando o celular e filmando aqui pra vocês, tá? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Ele pediu só os 5 primeiros, ok? B. Qual é o termo A37? Peraí. Ah, professora, aqui o A5, eu sei que é 4. Mas e o meu A37? Qual seria? Eu preciso fazer, gente, até chegar no 37? Não, existe uma fórmula bem facinho. Qual que é? N menos 1. Não é isso? Então, vamos lá. N menos 1 é o quê? Quem é o meu N que ele se referiu? Não foi o 37? Então, eu vou substituir aqui, ó. 37 menos 1. Então, eu já sei que o meu A37 seria 36. E aí, olhando aqui, é bem fácil. Já que é 1 em 1, peraí, se o A5 é 4, o A6 é 5, não é isso, gente? E aí, por diante. Então, eu já sei que o A37 vai ser 1 menos. Então, seria 36. Belezinha? Vamos lá no C. Ixi, gente, respondi aqui, ó, o B tá junto. Esse é o B. Agora, vamos lá no C. Como se pode determinar um termo AN? Peraí, ele falou o valor? Não, ele só tá perguntando assim. Como que eu posso determinar o termo AN? Então, tem uma fórmula, né, gente? Bem legalzinha também aqui, ó. Vamos lá no AC. AN, que é igual a 1
sempre eu vou precisar dele, né, gente? A1 mais N qualquer número que eu vou querer descobrir, menos 1, como nós fizemos aqui. Isso aqui não lembra isso para vocês? Vezes quem, gente? Que nós encontramos a razão lá em cima. Ah, legal, professora. Agora eu só vou substituir nas fórmulas, não é isso? Isso. Ele falou o termo? Não. Se ele não falou o termo, então eu vou copiar a N. Não é verdade? Quem é o meu A1 aqui em cima? Quem é, gente? Zero. Né? Ó o meu A1 aqui, ó. É o zero. Mais. Eu tenho o valor? Ele pediu também? Não, não pediu, então eu copio. Ah, mas eu tenho o R, não tenho a razão? Tenho. Quem é o meu R, a razão? 1. Legal. Ah, professor, e agora? O que que eu faço? Ué, a N, só fazer a continha agora. A N é o quê? 0 mais N menos 1 vai dar quanto, gente? N menos 1. N menos 1 vezes 1 é a mesma coisa, N menos 1. Então, eu já descobri. Belezinha? Agora, nós vamos na letra D. Gente, esse daqui foi uma das últimas atividades, tá? Que até passou lá no Centro de Mídia e eu fiz um vídeo também que tá lá no canal, hein? Quem ficou com dúvida, volta lá de novo, tá bom? Calcule a soma dos termos dessa sequência. Opa, professora, falou em soma, de questão D. Calcule a soma dos termos dessa sequência, desde o 21 até o 31. Então, aqui, ó, vai ser a fórmula que nós vamos utilizar. Ele falou em soma, é essa fórmula aqui, ok? E aí, eu vou substituindo os valores. Então, vamos lá. Ele falou para a gente calcular desde o 21, não é isso? Ao 51, certo? Agora, nós vamos analisar o seguinte. Se ele falou calcule a soma... Ah, legal, eu tô falando de quem? Só dos dois? Sim, dos dois. Então, a gente vai substituir. Aqui, quem é o meu A1? Meu A1 é quem, gente? 21. Só que vocês viram que nesse caso aqui, o que que eu faço, tá? Eu já pego e faço ele 21. Lembra da fórmula ali em cima, ó? N menos 1? Então, vai ser 21 menos 1, que é igual a 20. Então, eu já coloco aqui, 20. Mais. Quem é o meu AN? N menos 1, 51 menos 1, que é igual a 50. Então, eu já venho e coloco 50 aqui. Quem é o meu N sobre 2? Professor, professora, o seu N sobre 2 vai ser o quê? Qual é o meu valor do N, gente? Vamos lá. Se eu tenho 50 aqui, 20 aqui, são quanto? 70, não é isso? Então, ó, vamos lá. 70 vezes. Quem é o meu N? Quem é o meu N, gente? Não é o 31? 31 sobre 2, então, aqui vai ser o quê? 70, 31 sobre 2, tá? SN, vamos lá, agora a gente vai fazer a continha. Vocês vão fazer o seguinte, para ficar mais fácil, divide esse por esse e multiplica por esse. O total vai dar 1085, belezinha? Essa daqui, gente, é a atividade 4, página 16, A, B, C e D. Então, já coloquem certo aí no caderno de vocês, ok? Agora, nós vamos para a questão número 5 e a número 6, tá? Nós vamos fazer por etapa essa correção aqui. Tá certo, gente? Pessoal, continuando então, vamos lá. Utilizando, atividade número 5, tá um pouco embaçado aqui, né, gente? Deixa eu colocar aqui mais... Pronto. Ó. Utilizando-se um fio de comprimento L, é possível construir uma sequência de 16 quadrados, em que a medida do lado de cada quadrado, a partir do segundo, é 2 centímetros maior que a medida do lado do quadrado anterior. Sabendo que, para a construção do sétimo quadrado, são necessários 68 centímetros. Determina o valor de L. Então, pessoal, eu já fiz aqui, ó.
PQ1 representa o primeiro quadrado, PQ2, PQ3, até chegar no sétimo quadrado. O sétimo quadrado, ele se referiu falando que tem 68 centímetros, não foi isso? E aqui no 2, ele falou que tem 2 centímetros comparado ao primeiro, não é isso? Então, o que nós temos que fazer? Se eu tenho um quadrado, eu tenho 4 lados. E ele tá falando que são 2 centímetros ali, ó. Cadê onde que ele tá falando? Ó, cada termo dessa sequência será representado por um quadrado de lado 2 centímetros maior que a medida do lado do quadrado anterior. Então, maior que a medida desse lado. Então, vamos lá. Eu tenho 2 vezes 4, que eu vou ter 8 centímetros. E aí, aqui eu tenho 68 centímetros no PQ7. Ah, tá. Ele pergunta o seguinte, vamos lá. Sabendo que para a construção do sétimo quadrado são necessários 68, determine o valor de L. Então, gente, aqui é facinho, nós vamos utilizar a mesma fórmula, ó. A n, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes a sua razão. E aí, a gente vai substituir. Vamos lá. O A7, né, que é o último quadrado, que é igual ao meu A1, belezinha? Mais, quem é o meu n aqui? 7. 7 menos 1. Fecha aqui para não confundir. Vezes 2 vezes 4, 8. Então, aqui eu tenho a minha razão, que é 8. Tá bom? Lembra lá do segundo que tem 2 a mais. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A7, agora eu vou substituir. A7, quanto que é? 68 centímetros, que é igual. Eu tenho o valor do A1? Não, não tenho, eu vou descobrir. Mais 7 menos 1 vai dar 6. Vou fazer direto, tá? 7 menos 1, 6. Vezes 8 vai dar quanto? 48. Então, aqui, A1, que é igual. Gente, se eu tenho uma igualdade aqui, esse 68 que tá positivo, ele vai passar para cá como? Negativo. E aqui vai continuar positivo. A1, que é igual 68 menos 48. Então, o meu A1, eu descobri que tem quantos? 20 centímetros. Belezinha, gente? Então, essa daí é a questão número 5. Agora, nós vamos para a questão número 6. Pessoal, aqui eu nem vou colocar no caderno, porque vocês já têm essa tabelinha também aí e fica mais fácil pra gente. Eu só explico só e vocês confiram aí, tá? Então, vamos lá. Atividade 6. Suponha que uma pessoa aplique mensalmente durante 8 meses uma quantia fixa de R$ 200 a juros simples de 5%. Ao final, depois de 8 meses de aplicação, quanto essa pessoa terá acumulado? A tabela de capitalização a seguir pode ajudá-lo a organizar o método de resolução. Então, aqui nós colocamos, ó, uma sequência, tá, gente? Uma sequência dos 8 meses. Ele falou que ele tinha quanto, gente, inicialmente? 200, não é isso? Só que teve os juros de 5%. Então, se vocês fizerem aqui a continha 200 vezes 5, vocês vão obter 10, tá? Então, 200 mais 10 vai ser 210. Aí, eu tenho 5% em cima disso, então, vai ser mais 10, 220, e aí por diante, 230, 240, 250, 260. Então, vocês perceberam aqui, né, que está indo de 10 em 10, e aí a gente vai ter uma soma aqui total de quanto? No final, se é de 10 em 10? 280, tá? Aí, ele pergunta o seguinte, né, ó, a pergunta é: quanto essa pessoa terá acumulado? Então, gente, se eu fiz uma sequência de 8, coloquei de 10 em 10 que está subindo, aí o que que eu faço? Eu venho aqui, tá, ó, no finalzinho da minha última tabela e vou colocar 280 menos 10, 270. 270 menos 10, 260. E aí, por diante. Então, aqui o total vai ser 1960. Eu posso fazer pela tabela, assim. Ou eu posso fazer também uma continha assim, gente, ó. Saldo final, tá?
que é igual. Iniciou com quanto? 210. Terminou com 280. Dividido por 2, né? Porque estou utilizando os dois valores. Vezes quantos meses? 8. Então, eu vou pegar esses valores e vou multiplicar pela quantidade de meses que ele está se referindo, tá? Então, somando esse dividindo por 2 vezes 8, façam a conta aí, vocês vão obter, então, R$ 1.960. Então, essa será a aplicação de vocês. Pessoal, então aqui nós temos uma atividade da página 17, que foi retirada da AP 2016. Aqui ele fala o seguinte: dada a uma sequência, pode-se concluir que, se vocês observarem, em todas as alternativas está falando de uma PG. E o que é uma PG mesmo? É uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é obtido pela sua multiplicação do seu antecedente, tá certo? Então, vamos lá. Eu posso pegar, então, 1,9, ou 1 sobre 9, e 1 sobre 27. E aí, eu vou fazer aqui para vocês, ó, já coloquei 1 sobre 9 e 1 sobre 27. Pessoal, quando eu tenho isso, uma fração como essa, eu vou conservar, né, a primeira e inverter a segunda. Então, aqui eu posso fazer isso aqui, ó, ok? Então, se eu fizer isso, vai ficar 27, 9 vezes 1, 9. Se eu pegar e fazer a divisão disso daqui, vamos lá, gente. Ó, vamos supor, eu vou dividir por 3 aqui, tá? Se eu dividir por 3 aqui, eu vou ter 3. Se eu dividir por 3 aqui, qual é o número que multiplicado vai dar 27? 3 vezes 9, 27. Então, vai dar 9 sobre 3, não é isso? Se eu pegar e dividir novamente por 3 aqui, eu vou ter 1 aqui, e por 3 aqui eu terei 3. Então, a minha resposta vai ser 3. Será que tem aqui um 3? Vamos ver. É uma PG, pois se considerarmos um termo qualquer e multiplicarmos por um valor constante chamado de razão PG, obtemos seu sucessor. Então, se eu fizer isso, gente, com os outros, será que também vai ser 3? Vamos fazer um teste? Vamos lá? Ah, professora, mas será? Vamos ver. Então, vamos lá. Vamos colocar 1 sobre 3. Ai, gente, tá horrível aqui pra mim. Segurar o celular e escrever. 1 sobre 3. E aí, lembra que nós falamos? Ó, 1 sobre 9. Conserva aqui. E esse daqui eu vou inverter. Então, vamos lá. Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 3. Se eu dividir por 3 aqui, dá 1. Se eu dividir por 3 aqui... Opa! Se eu dividir por 3 aqui, vai dar 3. Deu o mesmo valor. Então, a minha razão da PG seria 3. Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Bem, pessoal, atividade 2 da AP 2017. O índice de preços de imóveis é o principal termômetro do mercado imobiliário brasileiro. Nesse contexto, ao pensar matematicamente sobre o preço de um imóvel em São Paulo, que sofre um acréscimo de 10% todo mês, temos uma sequência de valores que corresponde a uma. Então, vamos lá, já até coloquei aqui para vocês para a gente adiantar, ó. Ele fala o seguinte: o valor nós não sabemos todo mês, então seria X mais 10%, então seria 10 sobre 100, ok? Aqui nós temos as alternativas que pode ser ou progressão geométrica ou aritmética, mas vamos lá, geométrica o que é? É uma sequência que cada termo a partir do segundo é obtido pela sua multiplicação do seu antecedente, não é isso? Então, vamos saber se é uma progressão geométrica ou aritmética? Vamos lá. Se eu tenho x mais 10x, então aqui, gente, ó, eu posso fazer até direto, ó. Eu vou ter aqui 11x sobre... Aí, eu faço o seguinte, 10 dividido por 100, eu corto. Eu vou ter aqui 10. 1 dividido por... Aí, seria 10, tá? Então, vamos lá. 11x sobre 10. X, que é igual 11 dividido por 10, vai dar 1,1. É essa a minha resposta. Vamos ver aqui qual que dá 1,1 certinho.
Ah, professora, mas espera aí. Aqui tem 1,1 na aritmética e 1,1 na geométrica. Gente, se aqui ele está falando todo mês, está sendo constante, tá? Então, esse daqui vai ser o valor em todo mês. Então, a nossa resposta seria progressão geométrica de 1,1. Belezinha, gente? E aí, a gente encerra por aqui. Em uma outra aula, vamos terminar de fazer as correções. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.